Olá, jovens, tudo bom? Eu sou o professor Carlos Fernandes, sou formado em Ciências Sociais, vou dar aula para vocês de Sociologia, Filosofia, na área de Humanas, né, na Escola Integral, aqui no Melchior. Então é uma satisfação imensa estar com vocês. Iniciei minha primeira vez, com 23 anos, aí quase 15 anos atrás, aí no Melchior mesmo, né? Foi uma experiência muito legal. E com o tempo a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, né? Vocês estão vendo aí já na tela que o tema é Grêmio Estudantil, é o que eu me proponho aqui a apresentar para vocês de forma bem rápida, para o vídeo também não ficar muito pesado, tá bom? Um pouquinho de mim, eu gosto muito de games, gosto muito de tecnologia, dei aula na ITEC aí durante 7 anos, né? E resolvi abrir mão, né, da ITEC e do Fleury e de outras escolas que eu estava para poder ficar integral aqui com vocês, tá bom? Então era meu sonho estar aqui no Melchior e eu consegui realizar essa vontade aí na escola integral, tá bom? Vamos lá, pessoal, o que é Grêmio Estudantil? Tem muito a ver com a questão da política e da participação do jovem, mas também tem a ver com direitos, tá? Vocês têm direitos a participar, lógico, né, do funcionamento da escola, né, das decisões da escola. E isso é constitucional, então é realmente um direito, mas também cabe deveres e responsabilidades, né? Então vamos lá. O que é um Grêmio Estudantil? É um órgão composto somente de estudantes, tá? E deve estar sempre preocupado em tornar realidade as aspirações da maioria dos mesmos. Então, projetos, ideias. Então vamos falar um pouquinho da história do Grêmio Estudantil dentro de uma escola. Então, em 64, período de ditadura, né, abril de 64, inicia-se aí um período de ditadura e preocupações políticas, como diz o texto, né, na história, por conta do fechamento de congresso, fechamento de partidos, né, perseguições políticas, tudo isso vai acontecer. E fez história referencial ao idealismo e muita coragem, construindo assim o seu papel. A União Nacional dos Estudantes já existia, né, ela vai ser perseguida também, os estudantes vão ser perseguidos, e isso vai acontecer durante esse período da década de 60, 70 até 84, quando acaba, né, 84 para 85, que acaba a ditadura. Aos pouquinhos ela vai se enfraquecendo. Então a ditadura é um golpe militar que teve várias repressões, isso vocês devem ter visto em história, pessoal do ensino médio, principalmente, né? Ou se não viram, a gente pode estar revendo alguns pontos aí principais. E aí no finalzinho dos anos 80, né, a gente já tem toda uma outra política, né? Principalmente uma nova Constituição, onde vão dar direito ao Grêmio Estudantil. Então as oportunidades, tempo de liberdade, defesa de ideais, contribuição, participação e a diferença que o estudante pode fazer dentro de uma escola. Eu vou aqui falar só superficialmente para a gente só introduzir o tema, tá? Então, o Grêmio é uma entidade autônoma, mas que deve funcionar com acompanhamento de professores e gestores. Obviamente, os adultos, tá? Mas vocês têm muita autonomia. Realizar ações coletivas. Respeito mútuo. A autonomia do Grêmio jamais poderá ser desrespeitada pelos professores, tá? Então, o Grêmio tem autonomia, tem sua organização. Um exemplo aí de uma ITEC que eu trabalhei em Atibaia, tinha até um espaço com uma mesinha, uma impressora e um videogame. Mas tinha também ações, ideias, né, planejamento de propostas para visitas, né, porque lá chama visita técnica, então tinha umas ideias legais, muitas ideias legais. A atuação do Grêmio. O Grêmio não pode apenas cuidar das atividades recreativas, né? Ele deve lutar também pela melhoria do ensino. Então, nós tivemos um aluno, por exemplo, lá, que viajou para Brasília para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Isso acontece também, tá bom? E isso é raro, né? Mas é muito bacana que o jovem se interessa por essas ideias, né? As ideias políticas aí da representação dos jovens no Brasil. Desculpe estar falando um pouquinho rápido, porque eu quero ver se o vídeo não fica muito pesado. Principais passos para a organização do Grêmio. Então nós temos os objetivos, né? Fazer com que todos os estudantes tomem conhecimento do que é o Grêmio, então começa por aí. Sensibilizar os estudantes no sentido de que o Grêmio deve ser uma entidade dirigida e organizada, né, por ele e para ele. E discutir e aprovar estatutos e regulamentos. Isso é importante, tá?
a parte de legislação de documento, que a gente pode estudar também, né, em detalhes mais para frente. Objetivos: discutir conceitos de representatividade autêntica, democracia e gestão do Grêmio. Então é importante também essa questão da gestão. Viabilizar a formação de um conselho de representantes de turma, né, que seja o porta-voz dos estudantes. E a formação de uma comissão pró-Grêmio com a interação de todos. Essa reunião com a comissão vai propor também uma eleição, isso é importante, né? Angariar fundos para a compra de material, também acontece. Organizar estudos em salas de aula, né? Também interessante. Convocação e realização de assembleia geral com professores, os diretores, todo o grupo da escola. Repassar regulamentos, cronogramas. A comissão eleitoral, como já mencionei, né? Assim, resumindo esse trechinho aqui, a importância para a preparação, tá, do Grêmio e a profunda existência dele para que dê uma continuidade ao grupo, né? Eu sei que a professora Nay fez um trabalho bacana, né? Quero tentar ao máximo chegar aos pés do carinho, da dedicação que ela tem, né? E eu creio que vocês já devem ter visto alguma coisinha a respeito dessa participação política na escola. Então, a reunião dos membros das chapas e a oficialização das inscrições, o regulamento, a propaganda, então tudo tem umas certas regras que seguem o estatuto, tá bom? Mesmo que nem todos queiram participar, é fundamental para um sucesso de um Grêmio que nenhum estudante ignore o que é Grêmio Estudantil, tá? Então isso é importante também. As áreas de atuação, a montagem de peça de teatro, por exemplo, exposição de desenhos, pintura e escultura, shows. A gente está numa pandemia, tudo tem umas certas restrições, mas nada como a criatividade e a vontade de fazer. Então a gente vai dar um jeito. Festivais de banda, sarau de poesia, passeios, mostras de cinema, teatro, semana cultural, concursos literários, o esportes, campeonatos, participação de campeonatos, mini Olimpíadas, gincanas, palestras, debates sobre filosofia, que vocês já fizeram, já sei com a professora Naira, algumas coisas bacanas que vocês já desenvolveram aí no Melchior, antes mesmo de ser integral. No noturno também, quando eu trabalhei no Melchior, a gente fez umas coisas bacanas também, que a professora Fran aí teve umas ideias bacanas e tal, a gente conversou muito sobre isso. Campanha do agasalho, reciclagem, campanha de prevenção, quanta coisa dá para fazer. Tá? Voluntariado, eu vou resumir aqui, só para não ficar muito longo. Então a formação no Grêmio tem um coordenador financeiro, social, comunicação, na área de esportes, cultura, conselho fiscal. Então é uma coisa um tanto séria, assim, em relação à lei, né? A representação do Grêmio. Tá bom? E é isso. O que é o Grêmio, então, resumindo? É uma organização que representa os interesses dos estudantes na escola, tá? Então permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação, tanto no próprio ambiente escolar como na comunidade. É também importante um importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e luta pelos direitos e cumprimentos de deveres. Pessoal, resumindo é isso, tá? A gente vai falar e voltar mais nesse tema depois. Obrigado aí pela atenção de vocês.